Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de terça-feira para todos nós, mais um mês que se iniciou, mais um mês que seja um mês repleto de bênçãos, de operação do Senhor na nossa vida e que os desígnios dele se cumpram em nós e que seja um mês de vitória diante do Senhor. Eu peço, desde já que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe, comente. Se você quiser mais detalhes e informações sobre o projeto de aconselhamento individual, o projeto Pão da Vida e o projeto Meu Deserto, o Pão da Vida é um grupo de estudo e o Meu Deserto é um projeto sobre restauração. É só você mandar um zap para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te respondo com mais detalhes e mais informações. A palavra de Deus diz assim, nós vamos meditar sobre um texto que está lá em Marcos, capítulo 8, no versículo de número 1, diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se deixar ir em jejum para as suas casas, certamente desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então seus discípulos, respondendo, disseram-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? O texto mencionado e lido aqui, ele relata um momento onde nós vemos claramente o grande amor do Senhor Jesus pelo homem. O cuidado dele, e todo o cuidado dele, era que aquele que fosse até ele não voltasse vazio. E a grande multidão que ali estava, ela não tinha para onde ir. O texto é bem claro, ele frisa isso. Eles não tinham para onde ir e não tinha comida. E, porém, mesmo naquela situação, havia uma certeza no coração daquela multidão de que eles não voltariam vazios. Essa era uma certeza. Eles sabiam do poder do Senhor, eles estavam ali testemunhando os milagres. Só que havia um questionamento. Não vão voltar vazios, mas aonde que vai encontrar pão no meio do deserto? Então, notem bem, os irmãos, que a providência do pão, ela se deu no 3º dia. E esse é um detalhe muito importante. O Senhor Jesus, ele fala: já 3 dias que estão comigo. Por que Jesus esperou até o 3º dia para alimentar aquela multidão? A gente pode questionar isso, né? O 3, ele é um número bem simbólico. O 3, ele fala de propósito, fala da Trindade, mas ele também fala de morte e ressurreição. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. O 3 fala de um novo nascimento, de uma mudança de vida, de a morte para o mundo e uma ressurreição para Deus. Então, ele podia dizer que estar com Jesus é estar com a sua alma alimentada, né? Olhando assim, a gente pode pensar dessa forma, né? Eles poderiam dizer isso, os discípulos, e até alguns na multidão poderiam pensar: a gente está com Jesus, a nossa alma está alimentada. Só que havia necessidade humana, necessidade terrena, necessidade fisiológica, a necessidade ali carnal. Então é interessante quando nós notamos que a multidão foi até ele, porém não voltou vazia, porque todo aquele que recorre ao Senhor, que se achega na presença dele, não volta de mãos vazias. Jesus, ele fala: muitos vieram de longe. Muitos vieram de longe. Quantas vezes o homem se aproxima de Deus vindo de longe, vindo de uma terra longínqua, vindo de uma vida distante demais de Deus. Porém, quando se achega na presença dele, ele traz o alimento para a nossa alma. Ele traz o alimento para a nossa vida. Aqueles que ficaram durante os 3 dias, eles receberam o alimento. Eles não voltaram vazios. Os que não esperaram até o 3º dia voltaram vazios. Nós só vivenciamos, só experimentamos da totalidade das bênçãos de Deus na nossa vida ao 3º dia, quando morremos para o mundo e quando ressuscitamos na presença de Deus, quando temos uma nova caminhada e uma nova vida na presença dele. Muitos não viveram essa experiência nesse texto aqui. Muitos não vivem a experiência de uma morte e ressurreição e ficam andando de igreja em igreja e nada acontece, não se sentem alimentados porque não tiveram a experiência do 3º dia, a experiência do novo nascimento.
É necessário passar por esse processo. A nossa alma precisa ser alimentada. Não há como vivermos num mundo cheio de tribulação sem alcançar esse alimento que é a voz do Senhor através da sua palavra. Porém, havia uma grande dificuldade aqui nesse texto. Como alimentar a multidão? Como conseguir pão no meio do deserto? Essa parecia ser uma situação impossível. Esse era um dilema impossível. Hoje, quando nós trazemos esse questionamento, como conseguir pão no meio do deserto, e nós olhamos o cristianismo, olhamos a vida, aquilo que tem sido falado, na verdade, para a vida do homem, sobre salvação, sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, nós questionamos também. Como falar da palavra viva num mundo morto? Como falar de salvação em meio a um cristianismo que já está falido? Como dizer para o homem acerca da salvação, a mensagem da cruz? O deserto tipifica a religião. Na religião não há pão. Na religião que o homem vive, na religiosidade, nos seus costumes, nas suas tradições, não há o alimento da alma. Não há. Somente através da palavra do Senhor, a palavra que Ele revela através do Espírito. Antes dos 3 dias, não há como viver uma experiência. Antes da morte e ressurreição, antes de um novo nascimento, qualquer experiência do homem com Deus é superficial. Esse processo que você vive, ele é um processo de morte de uma versão sua e de ressurreição ou de um novo nascimento de uma outra versão sua, para que você experimente, para que você alimente a sua alma em meio ao deserto, para que você seja fortalecido, para que você não volte vazio. E se você viver esse processo, esse deserto que você está atravessando, esse processo duro que você está vivendo, você não voltará dele vazio. Não voltará de forma alguma. Mesmo tendo vindo de tão longe, você vai encontrar o pão no meio desse deserto, porque o Senhor, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele tem a solução para todas as tuas necessidades e todas as necessidades da tua vida, da sua alma, do seu coração, da sua mente, todas as tuas demandas. Então, aqueles que perseveraram, aqueles que não foram embora no primeiro dia, aqueles que não foram embora no segundo dia, aqueles que ficaram até o 3º dia, experimentaram do milagre, experimentaram da multiplicação, da bênção, do alimento, vindo do próprio trono. Muitos estão desistindo no primeiro dia, quando vêm as lutas, as circunstâncias, as dificuldades. Alguns desistem no segundo dia, até vão um pouco mais além, até avançam mais, porém desistem. Quando estão na véspera de receber a bênção, às portas de receber o milagre. Mas aquele que continua até o 3º dia, aquele que vive um processo de morte e ressurreição, um processo de transformação no meio do deserto, esse vive, de fato, o milagre de Deus para a sua vida. Que sejamos nós, seja eu, você, aquele que vai até o 3º dia e experimenta dessa operação. Nós não voltaremos vazios. Nós não seremos despedidos da presença do Senhor com as mãos vazias, mas receberemos tudo aquilo que necessitamos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de terça-feira. A paz de Cristo.